Ok. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Carlos Vitor Musi Filho, sou procurador do Estado aqui em Minas Gerais, diretor da Bradt, e é uma honra participar dessa oportunidade para discutir a pauta do Supremo Tribunal Federal agora em abril de 2020, né? Agradecendo já apresentando os nossos participantes dessa noite aqui também, a doutora Rebeca Drummond de Andrade, que é vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Distrito Federal, o doutor Luiz Roberto Peroba Barbosa, presidente da Comissão Especial do Contencioso Tributário da OAB de São Paulo, em quem, em nome da Bradt, em nome do nosso presidente Walter Lobato, agradeço a honra da participação, a disponibilidade, e certamente será uma ocasião para discutirmos de um modo bem informal, como vem sendo essas promoções da Bradt. Eu acho que a informalidade, antes de atrapalhar, ajuda a aprofundar e melhorar as discussões, né? Deixamos um pouco de lado as formalidades excessivas. E, então, em nome da Bradt, eu agradeço a participação dos dois, da doutora Rebeca e do doutor Peroba. E sem muitas delongas, né, nós já vamos iniciar e eu já vou esclarecendo a dinâmica que nós vamos adotar, né? Entre nós aqui, nós fizemos uma distribuição dos 3 temas, que são a ação civil originária 854, a importação de gás, legitimidade ativa para cobrança do ICMS, a ação civil originária proposta pelo Estado do Mato Grosso do Sul, né? Também a DI 5480, sobre o julgamento da taxa de fiscalização da produção de petróleo e gás do Rio de Janeiro. O terceiro tema, o ISS-QN, a taxatividade e interpretação extensiva da lista de serviços. Então, nós fizemos uma distribuição desses temas para cada um de nós, que ficou assim encarregado de ser uma espécie de relator, de apresentar o tema para a discussão, né? Sempre de modo muito informal, sem muitos requisitos aí para exposição, né? E eu só faço a observação, acho que todos falaram disso também, embora previstos para julgamento em abril, salvo engano, e depois o Peroba e a Rebeca me confirmam, só a ADI 5480 foi efetivamente julgado, né? Os outros temas acabaram sendo retirados da pauta do Supremo. Bom, então, feita essa explanação, eu vou passar então a palavra para o doutor Luiz Roberto Peroba, que vai abordar o tema do ISS-QN, né? Tá a lista taxativa ou exemplificativa, mas antes, né, o doutor Peroba teve a oportunidade de participar, né, nesse período de pandemia, de julgamentos virtuais no Supremo, então ele vai fazer também, preliminarmente, né, uma explanação sobre essa dinâmica dos julgamentos virtuais, que eu imagino uma novidade para todos nós aqui. Então, mais uma vez agradecendo, eu passo a palavra para o doutor Peroba para a exposição dele. Vamos lá, muito obrigado, Carlos, Rebeca, é um prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço a Bradt o convite, agradeço o presidente Walter Lobato, o Tiago, que também conversou comigo sobre o assunto. É uma alegria estar aqui debatendo esse assunto com vocês. Espero que todos que estejam assistindo estejam bem em casa, conseguindo passar por esse tempo difícil que a gente vem vivendo. A gente, de fato, está tendo que se adaptar a uma série de situações que não eram comuns na nossa vida. A gente, aqui no nosso bate-papo informal, antes de começar o webinar, estava contando um pouco qual de nós tinha mais familiaridade ou não com esses sistemas, com esses aplicativos que permitem até esse tipo de comunicação e, de alguma maneira, fez com que a gente pudesse estar reunido aqui, cada um na sua casa, cada um no seu estado. Eu estou em São Paulo, a Rebeca está lá no Distrito Federal, o Carlos está em Belo Horizonte, ou seja, pelo menos a gente tem esse ponto positivo de poder se reunir e trocar experiências com muito mais frequência. Eu acho que esse talvez seja o lado positivo dessa história. A gente vai incrementar
a nossa possibilidade de fazer encontros e trocas de ideias. No bate-papo que a gente estava tendo aqui também, uma das minhas propostas foi falar um pouquinho desse momento do Supremo, e nesse aspecto parabenizo já de início a ABRADETE pela iniciativa. Eu estou vendo muita gente concentrada em uma série de outras questões, como as iniciativas legislativas que estão vindo em função da pandemia, ou mesmo a história da extinção do voto de qualidade no CARF, que virou um grande tema do momento, mas está ficando um pouco de lado, realmente, todo o movimento realizado pelo Supremo Tribunal Federal por conta da implementação dos julgamentos virtuais. Na minha opinião, talvez desses temas todos, um dos mais importantes. E eu já de início digo por quê. Foi aprovada uma emenda regimental no Supremo, proposta pelo presidente, pelo ministro Toffoli, que implementa o julgamento virtual para todos os tipos de caso. E essa emenda ela não é transitória, diferentemente do que outros tribunais fizeram, até mesmo o STJ. No caso do Supremo, a aprovação teve, acho que só um voto contrário, que foi o voto do ministro Marco Aurélio, mas todos os outros ministros concordaram com essa alteração. Ela é uma emenda definitiva, ou seja, acabada a pandemia, não existe nenhum indicativo que o Supremo vai mudar o mecanismo de julgamento. Então, nesse aspecto, passa a ser muito, muito importante. E ele é importante para o deslinde das causas, ou seja, para as matérias que está se definindo, e ele é importante, nesse aspecto, eu acho que muita gente ainda não deu a devida atenção, para os reflexos para a sociedade, para as empresas, etc. E tal. E eu vou dar o exemplo e, a partir daí, eu conto um pouco as minhas experiências. A velocidade com que a gente teve, já nessas 3, 4 semanas, pós-início de pandemia, de processos tributários que estavam parados no Supremo e acabaram indo para julgamento no plenário, a gente certamente não tinha tido nos últimos 3, 4 anos. Só essas decisões, como nós estamos falando de uma instância final, que vai definir as teses, ela vai ter imediatamente um reflexo na contabilidade das empresas. Ou registrando-se em matéria tributária, que é o nosso tema aqui, ou registrando um ativo ou um passivo. Nós estamos falando de decisões finais, elas afetam as empresas imediatamente. Então, tem sido uma recomendação minha aqui para os meus clientes aqui em São Paulo, evidentemente, como presidente da Comissão de Contencioso Tributário do OAB, eu tenho feito esse alerta, mas realmente esse tema estava passando de maneira despercebida em função dos outros assuntos relacionados à pandemia. Mas a gente passa a ter que acompanhar com muito mais atenção agora os temas que estão sendo levados a julgamento. Semanalmente, o Supremo tem soltado a lista de temas que ele está colocando para julgamento. Houve uma primeira grande reclamação dos advogados sobre a impossibilidade de interação com os ministros, dos julgamentos estarem sendo realizados com muita velocidade, etc. e tal, mas pouca gente se atentou para esse fato, ou seja, eu preciso identificar de pronto se um tema está sendo levado ou não, porque 10 dias depois, 15 dias depois, pode ser que eu tenha um impacto no meu balanço, se eu sou uma companhia que tem um tema que está relacionado à matéria lá, até porque o Supremo hoje em dia só examina questões que afetam toda a sociedade, nas repercussões gerais, nas ADIs, nas súmulas vinculantes, etc. e tal. Dito isso, então, vou contar rapidamente as minhas experiências. Eu tive a felicidade, por um lado, porque pude passar pelas experiências, e a infelicidade, por outro, estava contando aqui para a Rebeca e para o Carlos, de ter 2 casos de plenário, ou seja, eu poderia fazer sustentação oral no plenário, estava esperando que esses meus 2 casos fossem pautados em algum momento, e eles foram justamente pautados agora na primeira e na segunda semana do plenário virtual. Na primeira semana, eu tive a questão da súmula vinculante. Fazia 4 ou 5 anos que o Supremo não colocava uma súmula vinculante para julgamento. E ele colocou o processo de súmula vinculante 132, que acabou se transformando na súmula vinculante 57, que está relacionada com aquela história da imunidade. A aplicação da imunidade inicialmente era dirigida a papel, ou seja, jornais, revistas e livros. Ela passou a ser também discutida para livros eletrônicos e, nesse caso da súmula vinculante, ela passou também a alcançar leitores digitais desde que eles tenham funcionalidades acessórias. Esse processo de súmula vinculante acabou indo para o plenário virtual, ele teve votação unânime no final, apesar de alguns ministros indicarem inicialmente no debate que votariam de maneira contrária, acabou todo mundo votando a favor e a votação acabou sendo colhida por unanimidade e a súmula vinculante foi votada. E eu tive um segundo caso na semana seguinte a esse, que é um caso também muito importante, era a pauta 520 do Supremo, repercussão geral, o caso que trata da definição de qual é o estado competente para cobrar o ICMS no caso de importação. O caso concreto era relacionado a uma importação realizada por São Paulo, com bem que foi destinado para Minas Gerais,
para a industrialização e depois voltou para São Paulo. Nesse caso, a empresa tinha pago o imposto para São Paulo e depois o Estado de Minas Gerais lavrou o auto de infração. O que é importante, acho que dos dois casos, eu rapidamente vou mencionar isso. O Supremo Tribunal Federal, nessas duas situações, ele mostrou claramente que ele não está mais atrelado ao objeto inicial dos processos. A gente certamente vai debater isso nos 3 casos que nós vamos apresentar, mas nos 2 casos, o Supremo entendeu que ele tinha uma margem muito grande para debater as questões, porque estavam ou em súmula vinculante ou em repercussão geral, e eles definiram a matéria de maneira muito ampla. Isso tem sido muito comum. Inclusive, nesse caso da súmula vinculante, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração na repercussão geral, justamente falando do Supremo. Você não pode ir tão longe. O objeto do processo discutia CD-ROM. Como é que você está decidindo questões relacionadas a leitores digitais? E a resposta do Supremo, no seu plenário, por unanimidade, foi: no ambiente de repercussão geral ou dessas ações, eu falo o que eu quiser. Eu preciso resolver a questão. Essa é uma questão nacional. Então, eu, em primeiro lugar, chamaria para a atenção de todos esses casos de repercussão geral que estão sendo levados, porque o Supremo acabou de ter essa posição muito clara, de poder ir muito longe. Em relação à votação em si, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar e gostaria de elogiar é que as interações com os ministros têm sido muito boas. Apesar do tribunal estar fechado, ou seja, você não pode ter reuniões presenciais, muitos ministros receberam memoriais, receberam a minha sustentação oral, que foi enviada por vídeo 48 horas antes do início do julgamento, e fizeram videoconferência, ou seja, audiências por videoconferência. Então, eu vi que, de fato, existia muita reclamação dos advogados sobre a possibilidade de interação, mas nesses plenários virtuais mais simples, isso aconteceu dessa forma. Uma grande crítica foi no momento da votação, porque o voto do relator era colocado no site do Supremo e depois você só enxergava se os outros ministros votavam concordando ou discordando durante todo esse período que o processo ficava em votação. Essa foi uma grande crítica e o Supremo agora acabou de aprovar, nessa semana, uma nova modificação à emenda regimental, determinando que esses votos também devam ser justificados e expressos. Ou seja, você não vê, em primeiro lugar, só a tese fixada do relator, você consegue ver, você deveria ver os votos inteiros, então, a partir da próxima semana, vai funcionar assim, eu acho que vai ser mais transparente e melhor, ou seja, o ministro Toffoli foi sensível a essas críticas, e também nos votos discordantes, você vai poder ter acesso aos votos dos ministros. Na votação que eu participei, na súmula vinculante, eu não tive votos discordantes. No outro processo do ICMS eu tive, e o voto discordante era só uma janelinha escrito discordo. Então, de fato, você não tinha acesso a esse ponto. Então, esse era um pouco do que eu queria contar de como está sendo a dinâmica no Supremo. Então, eu acho que a interação está funcionando, os ministros têm recebido memoriais, eles têm marcado audiência com os advogados que representam as partes que estão nesses processos, e isso tem funcionado muito bem. Eu vi temas que eu tratei ou nas videoconferências ou nos memoriais tratados no julgamento, no voto dos ministros. Então, eu entendo que isso está ocorrendo bem. Tem aquela outra modalidade, e aí eu já vou tratar disso para entrar no meu tema específico do ISSQN, tem a outra modalidade de julgamento virtual por videoconferência. Esse caso que me foi dado aqui para relatar, que é o caso que nós vamos tratar hoje do ISSQN, ele estava inicialmente indicado para essa situação. Ou seja, ele não é esse plenário virtual em que você permite o envio da sustentação oral 48 horas antes e depois fica um tempo lá no site do Supremo simplesmente recebendo os votos. Nesse outro caso, você tem votação ao vivo. Inclusive, esse caso do ISSQN deveria ter sido votado hoje, por videoconferência, com a presença dos ministros, em que você realizaria a sustentação oral com os ministros ao vivo, podendo fazer questões de ordem, objeções, etc. e tal, e você, inclusive, participa dos debates. E o presidente, ou seja, o ministro Toffoli, é quem determina se vai usar um ou outro mecanismo. Esse caso do ISSQN, ele estava indicado inicialmente participar dessa pauta. Eu acho que ele acabou saindo de pauta, talvez pode ser por uma série de razões, mas uma das razões é porque os temas hoje que foram debatidos, pelo que eu pude acompanhar, são temas relacionados à pandemia. Então, eu acho que eles guardaram para o plenário realmente virtual, ao vivo, esse que permite a utilização da sustentação oral ao vivo, com possibilidade de objeções e participação dos ministros, temas relacionados ou temas urgentes relacionados à pandemia. Então, o caso saiu de pauta, vamos ver se ele volta. Vamos ver se ele volta aqui num período curto de tempo e se ele voltaria pelo mesmo mecanismo da videoconferência, com essa possibilidade de discussão do tema ao vivo.
Mas eu acho que, de qualquer maneira, o outro sistema também já melhorou muito. É isso que eu falei, com essas últimas alterações pela portaria encaminhada pelo ministro Toffoli, mesmo no sistema mais simplificado, os votos já vão estar disponíveis, a sustentação oral ela é recebida pelo tribunal e ela vai ficar disponível para todo mundo poder ver, ela vai ser pública, então a transparência passou a ser uma tônica também naquele cenário mais simplificado. Eu acho que o ministro Toffoli foi muito sensível às críticas dos advogados em relação a esse tema. Entrando especificamente no meu tema aqui de SSTN, e a qualquer momento eu peço a você, Carlos e Rebeca, que me interrompam, façam perguntas e paralisem aqui um pouco o meu relato, mas esse era um tema que de fato, eu estava acompanhando razoavelmente de perto pela importância que ele tem, mas pela necessidade de apresentar aqui, eu não sou advogado do caso, não participei ativamente dele, mas, de fato, eu tive que fazer um estudo mais aprofundado da questão e parabenizo a ABRADETE por ter indicado ele como um dos grandes temas relevantes para o Supremo. E esse assunto, de fato, pode ter uma importância que nem todo mundo está enxergando, porque essa discussão relacionada a esse tema da repercussão geral, quer dizer, o RE 784439, e eu vou mexer aqui em alguns papéis, vocês vão me ver. O bom de estar em casa é que a gente tem todo o material aqui do nosso lado, eu vou mexer em alguns papéis que eu separei para discutir com vocês. Mas esse recurso extraordinário, que é de relatoria da ministra Rosa Weber, ele tem como requerente o Banco Sudameris, que depois se tornou Banco Santander, ele tem como amigo escuro a Febraban e outras entidades, mas o curioso dele é que ele se inicia num debate bem restrito relacionado à questão da taxatividade da lista de serviços do ISS em relação a serviços bancários. Ou seja, Decreto 406, que é a nossa lei antiga do ISS, ela não tinha todos os serviços bancários de maneira detalhada. Quando veio a reforma da lei complementar 156, ela trouxe todos esses serviços. Então, a disputa está muito relacionada a uma série de taxas e serviços bancários que não tinham previsão explícita na lista de serviços antigos, que passaram a ter pela lista de serviços novos, e essa é a grande tese aqui do Banco Sudameris, que depois se tornou Banco Santander. Ou seja, na lei antiga, como isso não estava bem detalhado, tanto não estava que precisou de uma lei complementar nova, pode a autoridade municipal lavrar auto de infração e tentar cobrar esse imposto? Ou seja, não deveria respeitar a taxatividade e a indicação precisa desses itens à época dos fatos geradores? Todo o início do debate está muito concentrado nessa matéria, tanto que você tem a Febraban envolvida no processo como amigo escuro, etc. E tal. Ou seja, a atenção era do setor financeiro em relação a esse tema. Olha só como aquilo que eu falei inicialmente tem muita relevância. Chegou um determinado momento que outros amigos escuros começaram a participar do processo, inclusive começaram a dizer, escuta, essa questão da taxatividade, ela tem uma importância muito, muito grande. Ela talvez não tenha que ficar restrita a essa questão da atividade bancária. Tem uma das associações que participa aqui, que não tem nenhuma relação com a atividade bancária, que ela fala, não, eu tenho todo interesse em ver essa discussão desse jeito. Trocou-se uma ou duas vezes de processo aqui, o processo originário que dava a característica de repercussão geral, ele foi alterado 2 ou 3 vezes, mas até que se ficou com esse processo inicial dos bancos, mas, de fato, a ministra Rosa Weber falou, escuta, eu entendo que esse negócio tem uma aplicação muito mais ampla, eu vou discutir, a partir de agora, a taxatividade da lista de serviços de maneira ampla, para qualquer situação. Tanto que os advogados que estavam representando o Banco Santander, ou mesmo a Febraban, foram ao processo e falaram, não, então nós não queremos participar disso. Então, talvez a gente ache que o nosso processo deva ser desafetado, a gente deva tirar a discussão bancária dessa história e vocês continuam aí com um outro processo discutindo essa questão para cada uma das atividades. Essa associação pega um processo que tem relação com os produtos que tem relacionados à atividade dela e passa a fazer a discussão daí para frente, porque se eu vou discutir uma questão de maneira tão ampla como essa, como é que depois eu aplico na prática? Nós vamos ter uma série de dúvidas, etc. e tal. E esse é o gancho que eu faço para dizer, ou para enfatizar que na minha fala inicial, o Supremo está tendo uma visão sobre repercussão geral muito mais ampla do que ele tinha inicialmente quando esse instituto foi criado. Era muito comum que a repercussão geral, a fixação da tese, ficasse muito ligada ao objeto do processo, ao objeto do litígio. Não é mais. O Supremo está enxergando a possibilidade de resolver o tema de maneira geral para toda a sociedade. Então, imagina só, dependendo do que se definir agora lá nesse processo de ISS, que não estava nem sendo tanto falado,
pode ser que em todas as questões que envolvam o ISS e taxatividade da lista de serviços, a gente tenha aplicação dessa tese e tenha uma repercussão direta nesses casos que estão em andamento. Então, passa a ser... Oi, vamos lá. Fala, desculpa. Até aproveitando essa introdução que você fez com relação à amplitude da repercussão geral, a gente tem um caso, né, mesmo julgado ano passado, que foi a questão do compartilhamento de dados com o COAF, que no final que não constava originariamente, e aí depois o Supremo chancelou que não poderia ser incluído, sim. Então, só enfatizando nessa linha que você está falando, realmente há uma tendência, né, a uma maior amplitude da repercussão geral dos temas e tudo. E por isso eu acho que vale essa atenção. Eu acho que nem todo mundo se deu conta disso. Eu só acho que se o Supremo pretende seguir esse caminho de maneira frequente, a minha sugestão, e eu nessas audiências que tive com os ministros, eu mencionei isso, eu acho que a gente deveria partir para uma linha um pouco mais ampla de discussão. Evidentemente que uma dessas possibilidades é a participação dos vários amicus curiae que têm ingressado nesses processos todos, mas se a aplicação vai ser tão ampla assim, Rebeca, eu acho que é o caso do Supremo começar a fazer audiências públicas, existe previsão para isso, né? E ele começar a realmente tornar esse debate muito mais amplo, porque você imagina quantos itens e quantas atividades podem ser impactadas por uma decisão como essa do ISS-QN, se a gente definir a partir de agora, por exemplo, que a lista não é mais taxativa, ou que se tenha qualquer outro critério diferente do critério histórico que o Supremo adotava para definir essas questões, vai ser todo mundo pego de surpresa. E eu acho que o pior nessa questão é realmente as pessoas serem pegas de surpresa. Então, se abre uma audiência pública, ou seja, se fica claro para todo mundo que tem essa amplitude, que o julgamento pode ter essa repercussão, eu acho que todos podem pedir participação, podem questionar, podem fazer as suas observações. Então, bom ponto, tem sido uma tendência e acho que nos últimos tempos uma tendência muito clara. Então, nesse aspecto, eu acho que esse julgamento merece esse registro. O que é muito curioso aqui, observando as várias correntes que foram defendidas no processo, e se você percebe o pessoal que está representando o banco, que é parte no processo, ou mesmo a Febraban, a entidade bancária, vai todo mundo numa linha de defender a ideia histórica da jurisprudência, de dizer, escuta, nós temos aqui uma visão clara, baseada na Constituição, de que uma lei complementar deve ser observada e deve ser tratada de maneira com uma visão taxativa, ou seja, o serviço é descrito precisamente na lei complementar, ou eu não posso tributar aquela atividade, e aí, com isso, resolveria-se a questão objeto do litígio original, cancelando-se os autos de infração, porque na lei, no Decreto 406, aquelas atividades bancárias não estavam listadas. Essa é a posição das entidades que estão lá defendendo as instituições financeiras que acho que estão defendendo a posição de que não poderia as autoridades terem alargado a ideia, aquela jurisprudência histórica do Supremo. Por outro lado, o Procurador-Geral da República, o ministro Aras, apresentou um parecer que é um parecer curioso, porque ele se vale de algumas reflexões bem filosóficas, ele cita Sócrates, Aristóteles, é uma coisa muito diferente, assim, e ele não tem nenhuma referência direta a precedentes do Supremo, etc. e tal, mas ele fala, escuta, já faz um bom tempo que em várias legislações a gente tem tratado, e aí buscando um pouco apoio na filosofia, de um princípio que chama o princípio da inerência. A gente não está muito acostumado a ouvir isso em direito tributário, mas em várias legislações fala-se e determinadas atividades inerentes a essa atividade principal. Ou seja, ele busca citações em legislação, mas ele faz essa reflexão com base nesse apoio filosófico para dizer o seguinte, eu não estou tratando aqui de analogia, porque eu sei que eu não posso tributar por analogia, e nem de extensão da lista de serviços, mas eu acho que eu posso implementar no sistema brasileiro, veja quão importante são esses julgamentos e a repercussão que isso pode ter, desse princípio da inerência. Então, a gente tem que começar a olhar para essa lei complementar com o princípio da inerência. Isso quer dizer o quê? Eu não posso ser tão formalista como os bancos estão defendendo aqui, de dizer, escuta, ou está na lista ou não está na lista e ponto final. Eu tenho que observar as atividades que foram lá listadas como itens, e se eu perceber que são atividades relacionadas àquilo, são inerentes àquilo, eu poderia sim tributar. E com isso não acho que estou violando nenhum princípio constitucional. Então, respeita-se ainda a lei complementar, ou seja, deve existir uma lei complementar, mas a lei complementar poderia, a partir de agora,
observar esse princípio da inerência. Veja que curioso, eu não tinha, de fato, ainda ouvido falar nesse debate antes de ver esse julgamento. Mas mais importante do que isso, eu achei que foi a posição da Associação dos Municípios, da Abrasf, porque a Abrasf defende aqui uma linha de raciocínio bem aberta, e eu vou rapidamente contar para vocês e vou até encaminhando para o final da minha discussão. E por que é importante? Porque a Abrasf, de fato, quando ela faz todos os raciocínios aqui na manifestação dela com a amicus curiae, ela não fica totalmente presa às atividades bancárias, que, de novo, era o objeto principal do litígio. Inclusive, ela dá exemplos que estão relacionados a outras atividades. Ela já realmente coloca a posição de que esse tema deve ser batido de maneira muito ampla para, de uma vez por todas, o Supremo Tribunal Federal definir se essa história do ISS está ligada à necessidade de uma lei complementar ou se, não existindo necessidade de lei complementar, ela poderia implementar tributação de serviços via lei ordinária, e se a gente tivesse que ficar na lei complementar, se a gente não poderia ter uma visão mais ampla da matéria. O primeiro raciocínio que a Abrasf defende é que a única referência que a Constituição faz para a necessidade de lei complementar, e aí numa conjugação lá, numa interpretação combinada do artigo 156 e do artigo 155 do ICMS, é de que uma lei complementar para essa finalidade ela só serviria para resolver conflitos de competência. Até porque o artigo 155, inciso 2º, diz que no caso do ICMS, você só não vai tributar serviços relacionados à venda de mercadorias quando eles estão listados na lei complementar. Então, eles se aproveitam desse dispositivo para fazer o seguinte raciocínio. Eu só preciso ficar preocupado se o tema está tratado na lei complementar, se eu estou tratando de matérias que têm conflito entre ICMS e ISS. Quando não existe conflito, os municípios estão livres para legislar e implementar diretamente tributação sobre serviços. Então, não existe essa ideia de que uma lei complementar deve ser renovada de tempos em tempos com serviços novos para tentar atingir todas as novidades e tecnologias que o mundo vai desenvolvendo. Tanto esse raciocínio para eles tão é importante que eles dizem o seguinte: olha só tudo que aconteceu no mundo nos últimos 15, 20 anos, nós estamos perdendo arrecadação, porque eu não vou conseguir aprovar no Congresso lei complementar todos os anos. Então, pleiteia a Abrasf que a gente efetivamente mude radicalmente um conceito histórico de que o ISS deveria observar essa ideia da lei complementar para poder fazer a tributação. Caso não aceito esse argumento, que é o argumento principal desenvolvido pela Abrasf, eles dizem o seguinte: tá bom, então vamos aceitar que eu precise sim de uma lei complementar. Essa minha primeira tese não tem sucesso e o que eu gostaria de discutir aqui é se essa lei complementar, de fato, ela deveria ter essa atividade, essa taxatividade que estão defendendo as instituições bancárias nesse caso. Ou seja, qual a razoabilidade para a gente não poder aplicar conceitos um pouco mais elásticos de atividades que estão relacionadas àquela situação. Eles vão para uma linha de raciocínio, e aí eu faço esse último comentário e devolvo a palavra para vocês, mas eles vão numa linha de raciocínio de dizer o seguinte: na verdade, a gente tinha que se ficar preocupado se a ideia de lei complementar prevalecer, quais são os itens ali indicados. Ou seja, se eu estou tratando de um item de tecnologia, tudo que for subdivisão do capítulo de tecnologia deveria ser ali envolvida. Eu não preciso ficar alterando cada nova tecnologia criada, eu preciso criar um subitem por meio de lei complementar no Congresso para eu poder passar a tributar. Então, se não existe nenhum item de tecnologia na lei complementar, eu até entendo que eu não possa tributar, mas a partir do momento que você criar itens, honestamente, não deve ser necessário eu ficar criando cada um dos subitens para poder fazer a tributação. Então, ela vem com essa dupla, ou seja, com esse raciocínio que envolveria um pedido subsidiário. O primeiro deles, como eu falei, não há necessidade de lei complementar, não é isso que a Constituição disse. A Constituição disse que lei complementar, nesses casos, eles estão relacionados a só situações de conflito de competência, por essa interpretação combinada do artigo 155 e 156, mas caso isso seja superado, a gente deve olhar para a lei do ISS de maneira diferente, não com utilizando aquele jargão da interpretação extensiva, mas com um olhar de que eu tenho condições, por uma lei que já indica determinado item, eu posso, a partir das leis municipais, tributar as variações desse item. E é isso que propõe o município desse caso. Então, para vocês perceberem como a questão está bem aberta, ela pode envolver uma série de questões. A gente sabe que tem, ao mesmo tempo, lá uma série de processos discutindo, por exemplo, todas as questões de tecnologia,
e que não está ligado a esse aqui. Esses processos estão desvinculados. Dependendo da decisão que for dada aqui, pode afetar, inclusive, todos aqueles outros casos que estão sendo tratados pelo Supremo que definiriam se a tributação de novas tecnologias deve ser feita pelo ICMS, como mercadorias digitais, ou mesmo pelo ISS. Olha a amplitude dessa questão. Então, eu queria aqui relatar toda essa história para vocês, e fiz questão de mencionar as várias participações, tanto da PGR como dos amicus curiae, para mostrar que vale muita atenção com esse caso, porque ele pode realmente, se o Supremo muda a visão que ele tem sobre aquela ideia tradicional de lei complementar taxativa, ele pode realmente mudar radicalmente a competência dos municípios para tributar. E com isso eu devolvo a palavra para o Carlos encaminhar aqui as conversas. Eu queria só fazer assim, quase que uma dúvida, assim, né? Porque, na verdade, definir se tem que estar na lista anexa à lei complementar ou não é o objeto, vamos dizer assim, central da discussão, se eu entendi bem, né? Mas eu acho que esse se torna só o primeiro passo da discussão, né? Porque eu acho que talvez, e aí não tem muita experiência com ISS, né? Experiência profissional, né? De contencioso, né? Mas o problema depois pode ser saber se aquele serviço especificamente se enquadra ou não na definição, né? E muitas vezes, se eu não estou enganado aqui, a própria lei complementar ela adota uma forma, vamos dizer assim, aberta. Ela coloca congêneres, semelhantes, né? E isso acaba não resolvendo os problemas, né? A não ser que o Supremo dê uma orientação para definir como é que você diz o que é congênero ou não, que eu acho muito difícil de fazer, né? Eu acho que talvez essa discussão do Supremo só se ela avançasse muito nisso, né? E aqui já faço uma observação até depois para falar sobre o meu tema, né? A dificuldade que o Supremo tem para realmente ter uma fundamentação uniforme, né? E não, como diz o professor Conrado Hübner, né? 11 ilhas, cada uma com a sua fundamentação, que não necessariamente conversam entre si e deixam a nós que temos que aplicar o que o Supremo decidiu, muitas vezes perdido, né? Porque o Supremo diz, mas não resolve efetivamente os problemas, né? Eu queria só entender se é isso mesmo, né? Quer dizer, eles vão decidir se tem que estar na lista, mas a partir daí, como eu interpreto o que está na lista, é uma questão que vai continuar em aberto, porque, salvo engano, em repercussão geral, tem vários temas lá para serem resolvidos, né? Se são serviços tributáveis ou não pelo ISS, o serviço de cartórios, eu acho que está em repercussão geral, já teve, franquias. Eu me lembro de ter algumas discussões, até nos congressos da PRATT, de surgirem esses temas. Não, Carlos, é isso mesmo. E acho que você tem razão, tanto em relação ao comentário da dificuldade de se interpretar as decisões do Supremo, se a gente tem um sistema que o colegiado não sai com uma redação única, né? Embora a gente tenha a definição da tese, a gente tem coisas tão desconectadas dos votos que geram muita discussão. Quando você tem um julgamento por unanimidade, é uma grande comemoração, porque pelo menos você sai só com o voto do relator e facilita muito os debates dali para frente. Então, essa, de fato, é a primeira preocupação. Mas indo diretamente ao ponto que você destacou, e se você depois tiver a curiosidade de ler essa participação da Braskem com a amicus curiae, ela para chegar àqueles pedidos que eu mencionei, ela faz justamente esse debate. São esses os pontos que você colocou, que eles colocam no arrazoado para dizer que o Supremo deveria decidir a matéria de maneira um pouquinho mais concreta e objetiva. O que eles estão dizendo é, Supremo, com essa ideia ou com essa definição histórica de que eu preciso ter uma lei complementar com serviços taxativos, você só está trazendo problemas e insegurança jurídica. Toda a necessidade de toda vez renovar essa lista ou enquadrar serviços é um problemaço. Eu não consigo resolver essa matéria. Os municípios estão sofrendo e não conseguem arrecadar. Então, o que eles estão propondo naquelas duas hipóteses que eu mencionei foi justamente se livrar um pouco da ideia da lei complementar. O primeiro pedido deles é acaba com essa ideia de que eu preciso lei complementar. Não preciso mais. Existe um município sendo realizado, se existe um serviço sendo realizado num determinado município, ele é tributável, ponto. Porque foi isso que definiu a Constituição. A ideia dos municípios é efetivamente tributar serviços onerosos. Então, tem um serviço, não precisa ficar definindo a todo momento e enquadrando. Então, realmente, o primeiro pedido aqui da Abraço é um pedido muito amplo. Ele quer acabar com aquela ideia histórica da necessidade da lei complementar. Ele fala, não preciso disso. Quando eu preciso? Quando estados e municípios começam a cobrar ICMS e ISS em relação à mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma
uma situação que está sendo muito discutida agora. Eu participo de vários processos representando algumas das empresas, que é inserção de publicidade online. Então, os municípios querem cobrar porque tem um item específico sobre inserção e os estados querem cobrar porque entendem que isso é serviço de comunicação. Então, nessas hipóteses, deveria vir uma lei complementar e resolver a questão. E aí determinar se isso serve para o estado e município. Fora essas hipóteses de conflito, os municípios teriam uma carta branca para tributar sem necessidade de enquadramento mesmo. É isso que a Brasf defende em primeiro lugar. E aí ela fala, caso isso não prevaleça, eu vou para a segunda possibilidade. E a minha segunda possibilidade também vai nesse ponto do enquadramento. E eles falam dessa ideia do cogênero. Ele falou, esse negócio de cogênero só tem trazido problema. Então, vamos resolver isso de uma vez por todos? Então, o que eu proponho é o seguinte, se o item está lá, se o item principal, se o gênero daquele serviço está lá, eu tenho o direito de tributar todas aquelas variações. Então, você coloca lá materiais ou serviços audiovisuais. Então, se o serviço audiovisual vai ser relacionado a cinema, se é DVD, se é vídeo, se é streaming, se é pagamento periódico, se não, tanto faz. Então, na visão do município, eu tenho que ter capacidade de tributar essas atividades todas com todas as suas variedades, desde que um capítulo seja indicado na lei complementar. Esse é o pedido subsidiário que eles fazem. Então, de fato, eles estão tentando ali nesses dois pedidos fugirem de todos esses problemas que você colocou, dessa necessidade de enquadramento, de eu ter que toda vez renovar a lei complementar, que é tudo isso que tem gerado muito problema e muita disputa para os municípios. Eu queria fazer um apontamento também, aproveitando essa discussão, que, assim, aí já com relação ao parecer da PGR, né, eu tenho um pouco de dificuldade com a tese que eles pretendem, na linha que você falou, Peroba, porque, assim, salvo engano, se eu não estou enganada, já tinha uma linha de raciocínio pela segunda turma do Supremo, né, nesse sentido exatamente que eles estão propondo, e esse entendimento posteriormente foi ultrapassado também pela segunda turma num caso posterior, que é o RE, eu anotei aqui, 361829. Se não me engano, é a mesma linha de raciocínio da PGR. E, assim, para mim, melhor do que adotar o entendimento, o posicionamento da PGR, seria, então, ou entende que é taxativo e pronto, ponto, realmente vai precisar do legislativo, não tem jeito, ou não, então vai ser nessa linha da Brasf, né? Então tenha lá o gênero, a partir desse gênero, a tecnologia, vamos seguir. Porque eu acho que uma ponderação, essa linha de raciocínio da PGR vai estimular mais o litígio. Não sei se vocês concordam, mas imagine só, para cada, ali, a autoridade fiscal, toda vez tendo, né, que se identificar se um vai achar que está realmente aquele serviço relacionado ao principal que está na lista, e aí, às vezes, o contribuinte não concorda, vai levar isso para o judiciário novamente, e aí o judiciário pode, posteriormente, dizer, é verdade, realmente, isso aqui foi um entendimento contrário. Isso não vai ter fim, na minha opinião. Eu acho que estimula, dar uma carta muito em branco, assim, um cheque em branco para esse tipo de conduta. E aí, paralelamente a isso, infelizmente, eu acho que é uma coisa que vai ter que ser, assim, era uma reforma tributária para poder reverter essa situação que a gente tem hoje. Porque me parece que é uma discussão que não vai ter fim, seja lá qual for o entendimento que o Supremo chegue agora, se realmente é números clausos, se é uma lista taxativa, não tem jeito, ou se não, vamos adotar esse meio do caminho, é taxativo, mas daí vamos fazer essa interpretação na linha da PGR também, de que está lá, é taxativo, mas tem o tipo de serviço, então a gente pode adotar a essência desse serviço e tributar uma outra coisa que não está escrito na lei, na lista. Bom, só essa ponderação, acho que realmente uma reforma, a gente acabou por conta desse cenário de pandemia, vai ser uma coisa que é uma pauta que ainda vai ficar pendente, se arrastando, mas seja uma reforma mesmo tributária via PEC, ou seja uma reforma mais infraconstitucional. Acho que esse é um dos pontos que precisaria ser colocado na mesa e acho que só se resolveria mais assim do que pelo judiciário. Rebeca, deixa eu fazer 2 comentários sobre os pontos que você colocou, que são importantíssimos. Em relação ao primeiro deles, eu estou totalmente de acordo. Assim, é muito estranho e me pareceu muito curioso uma tese defendida no âmbito da Suprema Corte com base pura em filosofia. Essa ideia do princípio da inerência, que é uma novidade trazida aí dos últimos tempos, ele não tem base no direito posto. Então, me pareceu, e nem fundamento no direito constitucional.
a tese advogada pela PGR foi muito curiosa, porque eu estou trazendo um conceito não definido na nossa legislação, que traz alguma coisa muito nova. Então, eu acho que você tem toda razão. Nós vamos trocar uma série de incertezas por uma que é ainda pior, porque ela é nova, ela não tem nem histórico. Então, eu estou totalmente de acordo com você. Assim, eu esperava ver a PGR defendendo alguma coisa que decorresse diretamente da Constituição. Simplesmente se basear em filósofos para entender que uma variação de um tema fundamentado no princípio da inerência daria competência tributária vai gerar mais confusão do que segurança jurídica, sem dúvida nenhuma. Em relação a outro ponto, eu também estou de pleno acordo com você. Eu sou um dos grandes, diferentemente de alguns advogados tributaristas, sou um dos grandes defensores da reforma tributária. Eu acho, e eu sou favorável à reforma tributária, por exemplo, que está tramitando no Congresso. Eu acho que não existe solução para o ISS, para o ICMS, especialmente na questão dos conflitos, que não seja uma reforma que, de alguma maneira, combine esses dois tributos. Pode ser um IVA único, nacional, pode ser um IVA dual, se a gente quiser preservar estados e municípios, de alguma maneira, fora dessa discussão com a União Federal. Mas eu não vejo como resolver conflitos de competência. Grande parte da minha atividade, eu trabalho muito, e a gente estava batendo um papo entre nós, para empresas de tecnologia. Boa parte da minha atividade é relacionada a litígios de conflito de competência. É uma loucura. Isso não tem solução e não é o Supremo definindo a competência, por melhor que possa ser o exercício, que ele vai conseguir essa história. Então, eu, de fato, também sou totalmente favorável à reforma, só ela pode resolver essa questão. Um último comentário que outro dia estava me ocorrendo em relação à questão da reforma. É engraçado que a gente discute ela sempre nos momentos de necessidade de desenvolvimento, como impulso econômico, simplificação do sistema para a economia poder se desenvolver melhor. Foi curioso que, nesse momento de pandemia, ela parecia necessária para lidar com a crise, porque foram tantas as normas tributárias que tiveram que ser editadas pelos estados, municípios, de maneira desorganizada. Imagine se a gente tivesse um sistema mais simplificado, quão fácil seria ter lidado com isso, né? Uma, duas normas teria prorrogado tributação, definido prazos para os tribunais, etc. e tal. Foi uma experiência que ela é horrível, sob uma perspectiva trágica de saúde, mas ela mostrou que, até para os momentos de crise, um sistema tributário mais organizado e mais simples teria dado uma resposta mais efetiva. Eu estou de pleno acordo também, né? Eu acho que os conflitos que nós temos, especialmente em relação ao ISS e o ICMS, mas também incluindo um pouco o IPI, né, são artificiais, no sentido de que decorrem de um sistema tributário mal estruturado, né? Agora, assim, minha grande, vamos dizer assim, meu grande pessimismo é que, infelizmente, na nossa história, nós só tivemos reformas tributárias em períodos de exceção democrática. Só lá no Estado Novo de Getúlio e na ditadura militar de 64. Eu acho que a nossa democracia ainda precisa se mostrar capaz de fazer uma reforma tributária. Eu acho que esse é um grande desafio, porque a gente tem feito muitos remendos, né? Mas o sistema nosso ainda é o sistema da emenda 16 de 65, né? Que veio sendo repetido, né? Bom, gente, acho que foi muito bom, mas vamos avançar aqui. Vou passar já a palavra para a Rebeca, que vai falar da ação civil originária 854, né, que trata da questão da sujeição ativa para cobrança do ICMS na importação de gás, né? Então, Rebeca, a palavra é toda sua. E, mais uma vez, agradecendo ao Peroba pela participação, pela exposição bem didática mesmo, né? E, de novo, agradecendo a Rebeca pela disposição e pela honra de participar com a gente aqui. Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço a você, ao Thiago, ao Walter, a Bradeter pelo convite. Uma honra estar aqui ao lado do Peroba, que é uma grande estrela, conhecido de todos nós, grande referência. E é uma honra mesmo estar aqui, podendo debater esses casos com vocês. Bom, aqui, já que a gente está falando, né, de ISS, e aí entra inevitavelmente em conflito federativo, em conflito de competência, esse é mais um caso que enseja também um conflito federativo, um conflito de competência, né? Como o Carlos já anunciou, a gente entrou numa discussão sobre quem é que tem a competência ativa para cobrar o ICMS de importação, né? Quem é que tem competência para tributar a mercadoria que está sendo importada e está entrando no mercado nacional, está entrando no Estado. E aí a gente tem uma situação muito
peculiar nesse caso, porque a gente está falando de importação não de uma mercadoria ou de um insumo que vai ser industrializado e voltar para o estado originário, aqui é uma questão de importação de gás que vem da Bolívia. E a Petrobras, ela tem a importação, né, nesse caso concreto, ocorre via Mato Grosso do Sul, pela Petrobras, ela tem lá uma estaçãozinha em Corumbá, e vinha, por consequência, Mato Grosso do Sul vinha tributando o ICMS importação, entendia como ele o competente, ele como sujeito ativo, e tributava o ICMS. Só que vieram outros estados requerer essa competência. Então, a gente tem a CO, né, 854, que vai estar envolvendo o estado de Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas a gente também tem outras que foram igualmente pautadas e posteriormente excluídas. É um julgamento conjunto que vai acontecer. Então, a gente tem a CO 1076, que aqui é o Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, a CO também 1093, que já vai envolver do outro lado o Rio Grande do Sul. Então, temos 3 estados aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, nessa discussão, nessa dinâmica, nesse debate sobre competência e acabando ensejando um conflito federativo, que é mais um dos desdobramentos do nosso atual sistema tributário, daí de falar em reforma e tudo mais. Bom, antes de adentrar mesmo nas questões, tem um ponto também aqui que vale, eu acho, destacar, que essa foi concedida, assim que essa ACO chegou ao Supremo, foi concedida uma cautelar. Isso aconteceu em 2006. E essa cautelar foi concedida pelo ministro Celso de Mello, e ela está vigente até hoje. Ou seja, assim, a gente tem anos aí, uma cautelar vigente, sem referendo ainda do plenário e tudo, ia voltar agora mais para apreciação dela e do mérito, né, mas acabou com esse cenário todo sendo excluída, e a gente vai aguardar agora se vai ser, tudo leva a crer que seja, como o Peroba adiantou, né, como está acontecendo hoje, vai ser por via pelo plenário virtual mesmo, sem a sustentação aparecer, sem a dinâmica do plenário de questões, quando a gente vê como se fosse na televisão mesmo, né, vai ser ali as escondidas, digamos, onde a gente só vai ver o resultado. E as partes enviam suas sustentações orais. Bom, a relatoria desses 3 casos, estão com o ministro Gilmar Mendes. Quem concedeu a cautelar foi o ministro Celso de Mello à época, mas a relatoria é do ministro Gilmar Mendes. E a gente tem como delimitação... Tem uma suspeição do ministro Celso de Mello? Ele manda, ele determina, se eu não estou enganada, ele determina que... agora eu esqueci o escopo exatamente, mas ele impede que os outros estados tributem, mas eu acho que ele permite a tributação, eu não tenho certeza se ele está permitindo a tributação pelo estado do Mato Grosso do Sul. Mas a liminar que ele deu anos atrás continua em vigor. Continua. E, salvo engano, olha, se eu não estou enganada, na verdade, ele suspendeu essa tributação e a Petrobras está depositando em juízo, eu acho que é isso. Tá? Bom, e aí, desde então, a gente tem esses anos a fio aí, aguardando esse desfecho. Bom, então é isso, né? A gente tem importação de um gás vindo da Bolívia, ou seja, é um produto que não é uma mercadoria que não incorpore. A gente não... quando a gente vai falar em ICMS importação, a gente analisa normalmente se a entrada, né, um dos pontos das discussões, a entrada foi física, aliás, vamos delimitar como o Estado que é competente, se o lugar que a mercadoria, aquele bem, entrou fisicamente. Mas como você diz entrar fisicamente para um gás, né? O gás que circula em estado gasoso, obviamente, e ele circula pelos gasodutos. Não é algo, é difícil, né, de aferir por esse lado. E então, assim, a ACO é justamente um dos pressupostos da ACO é justamente quando se chama o Supremo do cabimento da ACO, né, a resguardar o equilíbrio federativo. Então, é justamente o que a gente está aqui lidando e conforme a gente já falou. Aqui a gente tem algumas das questões envolvidas, né, lá no artigo 155, parágrafo 2º, 9º da Constituição Federal, que foi introduzido em 2001 pela Emenda Constitucional 33, em que fala da tributação do ICMS, a entrada de bem e mercadoria, né, importados do exterior, e também a condicionante de que o ICMS devido ao Estado vai ser o Estado do domicílio ou do estabelecimento do destinatário da mercadoria, do bem ou do serviço.
E aí a gente começa aqui, fora também a Lei Candir, né, a Lei Complementar 87 também está em jogo aqui. Então, a questão jurídica acaba sendo de grande dificuldade quanto a esse caso, ele não é novo, ICMS importação, teve o caso, vou falar um pouquinho mais à frente, mas o Peroba também já comentou que ele teve uma decisão agora, até vai ser importante porque ele vai poder comentar um pouco do que foi votado, qual a implicação disso, mas é uma questão jurídica que não é nova. Mas esse caso, repito, ele vai ser peculiar justamente pela relação que está sendo estabelecida aqui. Uma relação que não é, pelo menos na minha opinião, no meu modo de ver, não é uma relação exatamente comercial, contratual. Então, aqui você não tem uma comercialização por via indireta, né, por via de uma trading company, por exemplo. É uma importação que ela é regulamentada, ela é regulada pela Agência Nacional de Petróleo, não é um contrato feito entre a Petrobras e uma distribuidora, por exemplo. Então, acho que tudo isso é importante como critério de distinção dos demais casos, e até mesmo esse mais recente, que foi o tema 520 da repercussão geral, em que o Peroba é o patrono, e então tem acho que algumas questões que é bom analisar, que é bom, né, ter ciência antes de saber se aplica ou não. Então, vamos lá. A gente tem alguns pontos, né, que quando a gente está diante de questões sobre ICMS e importação. Esse estabelecimento, ele vai ser, que a lei fala, que a Constituição remete, ele é do importador ou ele é do destinatário final? Quem é esse? Quem é esse destinatário final? Quem é que participou, que realmente é o dono dessa mercadoria, desse bem que está vindo, que está entrando no mercado nacional? E daí você vem com as discussões, e há jurisprudência no Supremo também, sobre a questão de se você tem um destinatário jurídico, ou seja, o importador adquirente. Então, esse destinatário a gente vai delimitar como? Ele vai ser o importador que adquire, ou vai ser onde houve a remessa física do bem. E daí, voltando, a gente falar sobre essa questão específica, que a gente está falando de um gás, que não é difícil você aferir a entrada física. É difícil, mas daí surgem algumas correntes. Por exemplo, quando a Petrobras ela importa esse gás que chega no Brasil, vai ser, no caso, Mato Grosso do Sul, que vai ser aferido o volume daquele gás, antes de ser repassado para os demais estados. Então, tem uma linha de raciocínio que defende, olha, se a gente vai falar, então, que a entrada física, ela importa para a gente saber quem vai ser o sujeito ativo, qual é o estado que realmente deve tributar para esse ICMS importação, então, a gente está falando de um bem corpóreo, então vai ser onde foi mensurado esse volume do gás. E mais, nessa relação aqui, no estado do Mato Grosso do Sul, que a empresa, ela emite nota fiscal de entrada e ela emite a nota fiscal de saída daquele gás também. E o desembaraço aduaneiro é feito no próprio estado do Mato Grosso do Sul. Então, todos esses elementos, e o ICMS é destacado na nota, então, todos esses elementos nos direcionam, inequivocadamente, para concluir que a importação é feita, sim, ocorre no estado do Mato Grosso do Sul e, consequentemente, vai ser o estado capacitado, com a competência ativa para tributar o ICMS importação, sem prejuízo dos demais fatos geradores que vão ocorrer na hora de distribuir, porque você vai ter o transporte dessa mercadoria, do gás, né, vai ter todos os outros fatos geradores previstos na legislação. Mas quanto a ICMS importação, realmente a entrada dessa mercadoria ela seria feita pelo Mato Grosso do Sul, pelo estado do Mato Grosso do Sul, e deveria ser por ele tributado. E aí entra algumas questões interessantes, para além desses debates assim, sobre propriedade, domínio, quem tem a propriedade desse gás, quem é que requereu a importação, o momento em que essa mercadoria é mensurada, como eu falei. E a gente pode resgatar a súmula 661, que depois virou súmula vinculante 48, se não me engano, lá de 96, com base em precedente de 96, que diz justamente que
vai ser legítimo, se discutia se era legítimo ou não a cobrança do ICMS quando do desembaraço aduaneiro. E essa súmula veio sedimentar esse entendimento que, sim, vai ser legítima essa cobrança quando do desembaraço aduaneiro. Então, esse seria um dos elementos para a gente aferir a competência ativa também. Se o desembaraço aduaneiro ele surge quando da entrada ali da mercadoria no Mato Grosso do Sul, ele é feito lá, então seria também um dos indicativos que a gente poderia concluir que a competência ativa é, de novo, do estado do Mato Grosso do Sul. E a gente também tem, o Supremo tinha, e é engraçado isso também, porque a gente vê a ICMS PiscoFins também teve muito isso, de jurisprudência, de entendimentos que vão e voltam, né? E aí causando até uma certa insegurança jurídica, e às vezes temas que voltam novamente, mas com nuances diferentes, que eu acredito que seja esse caso aqui, como eu falei antes, também por conta dessa relação que é estabelecida e regulada pela Agência Nacional de Petróleo, não é uma relação comercial clássica, né? Mas a jurisprudência do Supremo, até o ministro Carlos Aires Brito foi o relator, foi um caso julgado em turma, na primeira turma, em 2004, o RE eu anotei aqui, 299079, ele, naquela ocasião, e esse entendimento foi replicado, ele entendeu que o Estado, no caso era o Estado do Rio de Janeiro, entendia que a localidade física e não jurídica, ou seja, onde a entrada física, né, daquele bem seria a condicionante, a forma de aferir quem teria competência ativa. E na decisão final, o ministro, acompanhado pelos demais, salvo engano, só o ministro Marco Aurélio que votou contra, mas eu não estou certa disso, prevaleceu que seria o estabelecimento do importador, seria o destinatário jurídico, né, o destinatário legal. Então, o importador, o estabelecimento dele, que seria o crucial aqui para a gente aferir onde o ICMS seria devido para quem. E aí, só uma nota de rodapé, uma observação, que nesse meio tempo as empresas, né, ficam sem saber o que fazer, porque a hora elas chega um auto de infração de um estado e depois chega de outro, e elas ficam no meio desse tiroteio todo, e daí a importância, por exemplo, de um depósito em juízo, enquanto os estados estão se degladiando para entender quem é que vai ter a competência e tudo, mas a empresa fica refém, né? Nesse caso aqui específico, nessas ACOs, a própria Petrobras pediu ingresso como amicus curiae, para contribuir com os debates e tudo, e foi aceita, e realmente, né, ela, apesar de não ser a parte, ela é afetada, né? Ela que está ali nesse meio desse conflito, para saber para quem ela vai pagar ou não esse ICMS. Então, daí a gente entra num debate sobre a realidade das operações. Hoje, assim como a tecnologia, as operações também vão se movimentando, se aperfeiçoando. Então, também há uma preocupação sobre o uso sendo estabelecido, vamos lá, voltar um pouco, sendo estabelecido pela jurisprudência, pelos precedentes do Supremo, que o estabelecimento do importador é o competente, o estado onde está o estabelecimento do importador é que vai ser o competente para tributar o ICMS importação. Uma vez isso estabelecido, às vezes criavam situações em que as importações se criavam empresas, enfim, intermediárias, que eram somente para estarem localizadas naquele estado e facilitar ter uma tributação menor, mas, na verdade, a destinatária final, realmente, quem pediu aquela mercadoria ou quem fez a importação por trás, era uma outra empresa que estava em outro estado, né? Então, isso também preocupou um pouco a alguns julgadores e tudo, e aí veio a discussão sobre importação direta, importação indireta, se tem que ter substância, o negócio tem que ter substância ou não, propósito jurídico ou não, então veio a necessidade de da jurisprudência se adaptar a essas novas operações também e a entender a realidade da forma que estava acontecendo, de maneira que não se prejudicasse a tributação e a arrecadação, consequentemente, né, dos estados. E aí entra o ponto quanto à jurisprudência mais recente, aí eu vou agora
focar um pouco no tema 520 da repercussão geral do Peroba, que foi o ARI 665134, né, relatoria do ministro Fachin. O julgamento virtual, salvo engano, finalizou, eu anotei aqui, dia 27/4. Não temos o acesso ainda, mas daí o Peroba vai ser fundamental agora também. Mas o ministro, acompanhado dos demais, com um voto divergente, não foi isso, Peroba? Acho que tem uma divergência. Não, foi unânime. Foi unânime, tá. Então, a unanimidade foi feita uma interpretação conforme, né, do que diz a lei complementar 87, a lei Candir. Mas antes, o ministro, pelo menos do que está divulgado, né, do que foi divulgado, o ministro Fachin entendeu que seria o destinatário legal. Ele adotou o posicionamento que já vinha da jurisprudência, então, que seria o destinatário legal da operação, né, que deu caso à circulação da mercadoria. Seria esse o Estado competente para tributar o ICMS importação. Mas aí ele vem, para além disso, ele vem fazendo um adendo. Então, é uma novidade aqui, no meu modo de ver, da jurisprudência, que antes se limitava só a essa questão de destinatário jurídico, destinatário legal, e veio para poder acrescentar, então, que essa interpretação conforme, afastando o entendimento de que o local da operação da prestação é apenas e necessariamente o da entrada física do importado. Eu até anotei aqui, tendo em conta a legalidade de circulação ficta de mercadoria emanada de uma operação documental ou simbólica, desde que haja efetivo negócio jurídico. Então, ele vem acrescentando isso aqui, e aí, de antemão, a operação aqui, desse caso, e daí ela difere do que a gente está falando das ACOs, mas o resultado, até no final, entendo que vai ser uma boa luz aqui nesses casos das ACOs, até foi bom a retirada delas, eu acho que isso aqui podia ser levado como argumento de reforço para o julgamento delas quando elas voltarem. Mas aqui, no caso, a gente vai estar o Peroba já tinha adiantado, mas numa operação em que a mercadoria ela entra por São Paulo, né, o desembaraço aduaneiro acontece lá e, posteriormente, ela vai para o estado de Minas Gerais para ser industrializado, e aí ela, então, retorna para São Paulo. Então, ficou esse duelo entre São Paulo e Minas Gerais sobre quem ia tributar ou não, quem teria competência ativa para tributar o ICMS importação. Mas a operação é diferente, porque a gente vai ter, nessa questão da Petrobras, da importação do gás natural, pelo menos meu entendimento, né, porque não está diante de um contrato. A gente não tem aqui, na importação do gás natural, uma intermediária, uma trading, né? Ela de fato, quem importa é a Petrobras. Depois ela vai fazer a distribuição para os estados respectivos, mas não há a possibilidade de um contrato, e aí vocês podem me corrigir até porque eu não estou familiarizada muito com as operações, assim, né, muito profundamente, mais envolvendo gás, mais do que estudei, do que eu já vi realmente acontecer dessa forma. Então, não tem como você ter uma relação mercantil como você vai ter em outras questões tradicionais, como essa aqui de relatoria do ministro Fachin, esse ARI, o tema 520 da repercussão geral. E outra coisa interessante que eu achei, vendo, no caso, é porque a manifestação, do Estado de São Paulo, ele ingressou como amicus, né, nesse caso de vocês, Peroba. E eles, a manifestação deles, no meu entendimento, de novo, vai muito de encontro com o que eles estavam tentando defender na ACO, no litígio com o Ministério, ou com o Mato Grosso do Sul, desculpa, Mato Grosso do Sul, porque eles dizem que São Paulo seria o sujeito ativo, porque foi onde o estabelecimento efetuou a importação, foi quem pactuou a compra e venda, né, do bem, e onde ocorreu o desembaraço. E é tudo que o Mato Grosso do Sul defende, né, na ACO, que, olha, uma das coisas, o desembaraço aduaneiro ocorreu no meu estado, né, e eu tenho vários elementos, tem essa interpretação da entrada física
do gás, mas também tem o desembaraço aduaneiro, tem o pagamento consequente do ICMS importação, tem todos esses elementos. E aí, na manifestação do Estado de São Paulo, me pareceu ser um pouco divergente, na verdade, ser só assegurar mais os argumentos do Mato Grosso do Sul na ACO, né? Então, bom, acho que sem mais delongas, eu acho que é uma questão, assim, que é muito interessante, ela vem, esse precedente do ministro Fachin, repercussão geral, acho que vai jogar uma luz enorme, acho importante fazer essa distinção, esse distinguishing com relação até para eventuais futuros litígios, mas, assim, diferenciar os tipos de operações, delimitar isso, dar destaque para isso, mas, basicamente, ainda que se olhe por seja pela jurisprudência, né, anterior, os precedentes anteriores, ou seja, por esse precedente agora, esse tema 520, da repercussão geral, no meu entender, na minha visão, ainda assim, a importação feita pela Petrobras, do gás vindo da Bolívia, o sujeito ativo, a competência ativa, realmente é do Mato Grosso do Sul, porque se pegarmos esses elementos, vamos ver o que o Peralba vai falar também sobre alguns detalhes, mas os elementos do que a gente tem hoje aqui disponibilizado no voto, nesse acórdão, tudo leva a crer que realmente Mato Grosso do Sul deve ser o ente competente para tributar o ICMS importação, porque ele vai ser o destinatário legal da operação e há um negócio jurídico realmente efetivado, né? A entrada física também, se a gente adotar esse viés do fato do volume do gás ter sido medido no estado, Mato Grosso do Sul, e tudo isso leva realmente à conclusão de que é ele o competente. Eu acho que não vai ter tantas dúvidas quanto a isso, eu acho que tem todo o arcabouço normativo, jurisprudencial, vinculante, para que se defenda realmente a competência do estado do Mato Grosso do Sul. E aí, de novo, só essa parte do tipo de relação é que eu acho que deve ficar bem fundamentada e tudo para a gente evitar qualquer problema futuro e dar maior segurança jurídica e tudo mais. Ok. Peralba, você quer? Que a gente deve ter o quê? Mais 25 minutos para o seu tema. Mas se eu puder falar 3 minutinhos aqui, eu acho que claro, são suficientes. Mas é muito curioso, porque a Rebeca relatou muito bem e de forma muito detalhada esse caso. E a gente pode ver que nas ACOs a abordagem é muito diferente, né? Você tem uma disputa de Estado contra Estado, né? É muito diferente dessa briga do contribuinte tentando cancelar a autoinfração ou tratando de uma relação jurídica tributária. A abordagem é muito diferente, especificamente nesse caso, que a gente está tratando de uma atividade regulada, então as questões realmente regulatórias, da maneira como essas entidades têm que contratar o gás, eu acho que pode ter algum reflexo aqui. Mas o que foi decidido na tese 520 do ministro Fachin, que foi o caso que eu representei, que pode ter impacto nesse julgamento, que era o ponto que estava sendo desenvolvido pela Rebeca, e eu vou duas questões que eu acho que são muito relevantes. E é até curioso que, na minha visão, é a maneira como o Supremo funciona hoje em dia. Nós, tributaristas, temos que tomar muito cuidado quando a gente ter um caso no Supremo, porque os ministros, hoje em dia, eles não são tributaristas. A gente pega, nesse caso, o relator foi o ministro Fachin. O ministro Fachin, ele claramente navegou no direito civil. Tanto que ele caracterizou o importador, nesse caso, como aquele que está realizando negócio jurídico. Ele só cita dispositivos do Código Civil no voto inteiro. Claro, ele quer navegar na matéria onde ele tem familiaridade. Ele é professor catedrático na área. Ele não quer tratar da Lei Complementar 37. Esse talvez seja uma boa recomendação, uma dica para todo mundo que está advogando no Supremo hoje em dia. Nós temos que entender o perfil do ministro. Ele se concentrou naquilo que ele, de fato, conhece melhor. Então, ele resolveu a questão jurídica colocada, dizendo o seguinte: a partir de agora, vamos deixar outras regras de lado e vamos nos concentrar em quem celebrou o negócio jurídico. Tanto faz se foi aquela pessoa que realizou o desembaraço aduaneiro, que era um conceito clássico que a gente estava acostumado, ou o Estado destinatário. Ele diz o seguinte: escuta, quem celebrar esse negócio jurídico internacional da importação, e muitas vezes existe um contrato nas operações maiores, ou, por exemplo, nos documentos de importação, a declaração de importação ou contrato jurídico internacional é que vai decidir qual o Estado que vai poder cobrar o imposto na importação. Vai ser curioso isso, porque normalmente, no momento do desembaraço, você tem que pagar a guia de ICMS já, né? E eram os dois aspectos que eu queria mencionar para o final.
Um deles é a questão da substância. A Rebeca colocou muito bem. Ele definiu ali a questão jurídica, mas nós vamos ter que ver na prática exatamente quem celebrou o negócio jurídico internacional, em que estado ele está, seria o estado competente para tributar, mas desde que ele não esteja simulando, evidentemente. Não adianta abrir uma portinha no determinado estado só para você poder ter a caracterização da importação por ali, se no minuto seguinte você vai destinar as mercadorias ou mesmo fazer uma operação simbólica enquanto está. Então, é claro que ele não tratou dessas questões de simulação, mas o pessoal que gosta de guerra fiscal já vai realmente olhar para isso e falar, não, ele estabeleceu um conceito legal que quem contratar internacionalmente tem que pagar o ICMS, desde que aquela operação tenha substância. E o ponto mais relevante, e eu termino por aqui, é a questão da aplicação prática, Rebeca. Você colocou um ponto relevante. Nós tivemos uma definição em repercussão geral que definiu a partir de agora, ou que caracterizou a partir de agora quem é o importador, que é aquele que celebra o negócio jurídico, mas essa decisão ela não tem aplicação ou vinculação às autoridades fiscais. Então, muito embora ela vincule todo o Poder Judiciário, na prática, se não saírem pareceres das procuradorias, os fiscais vão continuar atuando e vão continuar exigindo ICMS no momento do desembaraço. Então, aqui, se a gente não tiver realmente as procuradorias atentas a essa questão, eu vejo muitas disputas pela frente. Porque o Poder Judiciário, tudo bem, ele vai seguir o que o Supremo determinou, mas os agentes fiscais não vão deixar de exigir a guia de ICMS no momento do desembaraço antes que eles tenham uma regra local que os possibilite de não fazê-lo, né? Então, eu queria tocar nesses dois pontos da substância e aplicação prática, que eu acho que são relevantes. E Carlos, aí com isso eu devolvo a palavra a você, que talvez possa começar o debate do nosso último tema. Tá. Ok, obrigado, então, Rebeca. Peroba, é só uma observação sobre essa questão também do ICMS na importação, né? Que isso também seria outro ponto a merecer um estudo mais aprofundado numa reforma tributária. Né? Não faz sentido ter um imposto de importação estadual, porque o ICMS importação é imposto de importação estadual, porque cria esse tipo de problema, que é um problema enorme para o contribuinte de não saber a quem pagar. Né? O imposto de importação ele é federal por essa razão óbvia, não importa onde você esteja no país, se você está importando, você paga a União. Né? Talvez uma solução, já que os estados, obviamente, não vão querer perder receita, é pensar em mecanismos de transferência do imposto de importação para os estados. Né? A União cobra e acaba com o problema do contribuinte. Né? Não é problema dele saber qual estado que é o destinatário daquele imposto, né? Mas isso, claro, é uma questão bem além do nosso debate aqui, né? Mas é outro problema do nosso sistema tributário que, às vezes, a gente nem percebe muito bem que é um problema, né? A busca de receita dos estados criou essa figura meio esdrúxula do imposto de importação estadual, né? Bom, gente, Carlos, desculpa, só um apontamento com base no que o Peroba falou, e é verdade, assim, foi muito bem lembrado por ele sobre essa questão da não vinculação, né, das autoridades fiscais. Então, aí a atuação da Procuradoria, a benevolência da Procuradoria, acho que ela tem feito até um trabalho muito nesse sentido para tentar suprir isso, evitar a judicialização, e com certeza esse é um ponto super importante, porque senão de nada adianta, enquanto tiver a lavratura de infração, vai ter, nesse sentido, vai ter o litígio, esse litígio vai chegar nas esferas administrativas, vai para o judiciário, e aí o judiciário vai ter que aplicar o precedente, enfim, a jurisprudência. Então, olha a movimentação de recursos, de tempo, de todo mundo aqui, né? Então, é improdutível, é realmente muito bem pontuado. Peroba, obrigada pelas considerações. Ok, gente. Então, o último ponto aqui é sobre a ADI 5480. Essa, sim, do nosso temário, que é a única que foi efetivamente julgada, né? Mas aqui eu confesso, né? Eu não tive acesso ao voto, né, com o tutor, foi unânime a decisão, né? Então, eu vou fazer aqui algumas considerações em tese, vamos dizer assim, sobre as repercussões dessa decisão na ADI 5480 e na ADI 5512. Foram duas ADIs contra essa mesma lei, que é uma lei do Estado do Rio de Janeiro, que criou uma taxa de controle, monitoramento e fiscalização ambiental das atividades de pesquisa, lavra, exploração de produção de petróleo e gás. Né? E há uma repercussão, sim, desse tema, qual seja, né, definir a competência dos estados para fiscalizar a produção de petróleo, para fiscalizar a produção minerária, né,
porque Minas Gerais tem uma taxa similar em relação à exploração de minérios, né? Uma taxa que também é adotada, salvo engano, no Pará e no Acre, salvo engano, né? Então, os estados, claro que motivados especialmente, né, por uma busca de receitas, e a competência tributária dos estados é bem estreita, né? Em determinado momento, eles criaram, então, taxas de fiscalização de atividades que têm a peculiaridade de serem atividades autorizadas, de serem atividades que se constituem monopólio da União Federal. E essa é a discussão, talvez, para mim, um dos pontos mais discutidos em relação a essas taxas. Como um Estado que não tem poderes para outorgar o direito de exploração de petróleo, de minério, né, dos recursos minerais de forma geral, como um Estado que não tem essa competência poderia fiscalizar esta atividade, né? Bom, para saber da repercussão dessa decisão, como eu disse, a gente precisaria saber mais o que o Supremo decidiu e se houve nesse ponto, né, não sei, de votos das fundamentações adotadas, se houve uma fundamentação unânime. Mas eu tomei o cuidado aqui de pegar a petição inicial da ADI 5480, que foi elaborada pela professora Isabel, pelo professor Sacha, o Tiago está assinando também a petição inicial, né? A petição inicial é de 2016, foi até julgada rapidamente, né, para os padrões do Supremo Tribunal Federal. Aponta ali questões relativas à inadequação da base de cálculo, porque teria adotado, né, na lei do Rio de Janeiro como base de cálculo o volume de gás e óleo extraído, né? Então seria um dado que não guardaria relação direta com a atividade fiscalizadora, né? Também a questão de ser um valor excessivo, desproporcional. A questão aí, que é uma questão para mim mais relevante nesse ponto, que é a questão da competência do Estado do Rio de Janeiro para fiscalizar essas atividades, né? Também argumento voltado, e aí no caso específico do petróleo, para a circunstância peculiar de que o petróleo é explorado, nesse caso, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, e isso, então, não seria território do Rio de Janeiro, logo o Rio de Janeiro não poderia fiscalizar ali, né? Não seria parte do território do Rio de Janeiro. São essas, vamos dizer assim, esses três grupos de argumentos, né? Eu não sei o que o Supremo efetivamente decidiu, né? Qual a causa efetiva da inconstitucionalidade. Sabemos que a lei é inconstitucional. Se o argumento foi fundamentado no fato de que a plataforma continental, a zona econômica exclusiva, não fazem parte do território do Estado do Rio de Janeiro, então faltaria a ele competência para fiscalizar ali, esse argumento não poderia ser replicado, a princípio, para outras explorações, por exemplo, de minério, né, que ocorrem, sim, aí, claramente no território dos estados. Quem visitar aqui Belo Horizonte, se olhar para trás da Serra do Curral, vai ver claramente ali a exploração minerária ocorrendo, né? Então, me parece que, se esse foi o fundamento do Supremo Tribunal Federal, seria um fundamento muito específico para a questão da exploração do petróleo e do gás na plataforma continental. Se a questão se baseou no argumento de que faltaria competência para os estados fiscalizarem essas atividades, na medida em que são atividades autorizadas pela União Federal, aí sim seria um argumento que se estenderia a quaisquer dessas outras taxas de fiscalização, de exploração de recursos criadas em vários estados brasileiros, né? A questão aqui vai envolver o artigo 23, inciso, acho que 8º da Constituição, só conferir aqui, como o Peroba falou, está em casa, permite... Ajuda. Acho que é 8º. Né? 11, artigo 23, inciso 11. O artigo 23 trata da competência comum da União, Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nessa competência comum está registrar, acompanhar e fiscalizar
às concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Então, me parece aqui que a gente, né, todos nós sabemos que a competência para instituir os tributos vinculados é muito mais uma competência chamada de comum, porque vinculada à competência administrativa dos entes federados, tá, me parece aqui que há uma previsão na Constituição de que municípios, estados e União fiscalizem a exploração dos recursos minerados. Se o Supremo, ao interpretar esse dispositivo, entendeu que a competência de fiscalizar não teria esse alcance, por isso entendeu ser incabível a instituição de uma taxa, como eu disse, nesse caso, então, acho que todas as outras taxas estariam afetadas, né? E aqui nós temos realmente um problema difícil, que a jurisprudência do Supremo nunca foi muito clara, né? Sobre qual que é o alcance da fiscalização concorrente aí de estados, municípios e União. Nós temos um caso, vamos dizer assim, mais antigo, já pacificado na jurisprudência do Supremo, relativo às taxas de fiscalização de localização e funcionamento de instituições financeiras. Isso lá atrás, no passado, foi discutido com base nessa linha de argumentação, né, que as instituições financeiras seriam autorizadas e fiscalizadas pelo Banco Central, logo não haveria poder de polícia do município em relação a essas instituições. E o Supremo, desde a Constituição anterior, já havia fixado o entendimento de que não, são objetos de fiscalização diferentes, né? Não se está fiscalizando o exercício da atividade financeira, mas sim está se fiscalizando aspectos, vamos dizer assim, urbanísticos, né, da ocupação das instituições financeiras. Nesse caso aqui, a questão fica ainda mais intrigada, porque o que se fiscaliza segundo o artigo 2311, a exploração do recurso mineral. E aí teria que se fazer uma distinção muito mais sutil entre fiscalização, que seria comum, né, aos entes federados, e a autorização para exploração, que seria, sim, aí matéria exclusiva da União Federal, né? Vamos ter que aguardar mesmo a decisão para ver o que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou a esse respeito. Foi unânime também? Foi unânime, Carlos? Foi unânime a decisão? Sim, foi unânime. Mas é aquele problema que a gente disse, né? Às vezes é unânime com fundamentos diferentes, né? A conclusão é unânime, de repente um decidiu por um lado, o outro decidiu por outro. Eu acho que eles não vão, só vai ter o voto do relator. Entendeu? Esse que é a curiosidade desse plenário virtual agora. A decisão unânime, os outros só concordaram, a gente vai ter um voto. Então, talvez isso contribua um pouco, pelo menos, para o raciocínio. Aliás, já que eu tomei a palavra, só um segundo, uma curiosidade, porque eu vi aqui na votação que o ministro Celso de Mello estava em licença médica. Essa é uma regra do plenário virtual, porque ele fica aberto durante 7 dias. Se o ministro ele não inicia, ele não pode mais votar. No meu caso, estava muito preocupado, porque eu sabia que ele votaria favoravelmente, ele já tinha se manifestado no processo, que ele, na súmula vinculante, seria favorável à súmula. Mas no início, ele estava fora, ele voltou no meio da votação, ele não pode mais entrar. Então, a coisa curiosa dessa votação, nesse caso, foi a mesma coisa, foi a mesma semana. Só ele que não participou do julgamento. Isso é até importante, aqui também, aproveitando a deixa, nas próprias ACOs, né? Porque foi o próprio ministro Celso de Mello que concedeu a cautelar, então tudo indica que ele vai seguir o entendimento ali, o racional favorável ao Estado do Mato Grosso do Sul quanto à competência ativa. Então, também vale a atenção, né, na hora que esse caso voltar. Quando começou o início do plenário virtual, a primeira semana, foi o momento que teve a história da pandemia, e lembra que ele foi para o hospital, teve mais... Sim. E aí ele tirou licença médica. Então, de todos aqueles casos, na primeira semana, como ele não estava no início, ele não pôde votar, muito embora ele tenha chegado antes da conclusão do julgamento, né? Porque fica 7 dias lá aberto para eles darem a indicação. É um sofrimento, viu? Porque todos eles votam no último dia, nas últimas horas. Você fica de olho naquele negócio uma semana inteira, desesperado. Nas últimas 3 horas começam a chegar os votos no sistema, você vai ficando... Às vezes vem uma vista, né? Um voto vista. Gente, é uma aquilo. Então, mas desculpa, Carlos, te interrompi. Não. Desse ponto de vista, então, né, o plenário virtual vai resolver que é um grande problema do Supremo, né? A falta de consistência na fundamentação, né? Cada ministro não fica preso à fundamentação do outro. Se a gente vai ter só um relator mesmo,
né? Aí isso vai melhorar bem. E o terceiro aspecto, né, que aí também seria mais específico, que é a questão da base de cálculo adotada, né? Aí, se o Supremo julgou inconstitucional a base de cálculo, a discussão ficaria ainda muito mais particularizada, né? Porque a taxa em si, a princípio, seria constitucional, né? O fato gerador dela, e aí a questão seria de ajuste da base de cálculo, né? Considerando ainda a jurisprudência da súmula vinculante 29, né? De que não há identidade perfeita, e aí eu, sem conhecer a fundamentação, eu apostaria nos dois outros fundamentos, né? A incompetência dos estados para fiscalizar, né, a exploração de petróleo, ou o fato da exploração não acontecer no estado do Rio de Janeiro. E como procurador do Estado de Minas Gerais, que acompanho a ADI que existe no Supremo contra a lei de Minas Gerais, eu fico torcendo para que seja esse último fundamento ainda, né? O fato é a exploração de petróleo não ocorrer no território do Rio de Janeiro. Se for isso, acho que a discussão permanece aberta para outras taxas semelhantes, né? Agora, se for realmente uma interpretação mais restritiva do artigo 2311, aí me parece inevitável que o Supremo, então, se encaminhe para decidir que todas essas taxas de fiscalização de exploração de recursos minerais seriam inconstitucionais, né? Então, basicamente, eu acho que seriam essas minhas observações sobre a expectativa aí, né, em torno dos votos, né, do voto do relator sobre a razão da inconstitucionalidade da taxa de exploração de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Carlos, tem muito também, né, a discussão sobre as taxas de modo geral, sobre essa proporcionalidade, um dos pontos, né, proporcionalidade entre o valor que é arrecadado com aquela taxa e o gasto efetivo daquela fiscalização, né, para a qual seria destinado esse montante proveniente arrecadado com a taxa. E aí tem um ponto importante que eu acho que nesses litígios, para os advogados e tudo, a importância de demonstrar, de ter acesso às questões orçamentárias mesmo, questões de números, né, para demonstrar essa desproporcionalidade. E, do outro lado, também, o ente para demonstrar, não, que realmente é proporcional, que a gente não está falando de confisco, que os valores realmente estão condizentes com o valor do custeio, né, da atividade fiscalizatória e tudo. Então, só fazer essa observação também. Eu pessoalmente, assim, na minha compreensão da Constituição, e eu falo isso sempre para os meus alunos, né? O uso do cachimbo faz a boca torta. É claro que eu sou procurador do Estado e acaba que, pela prática, a gente acaba pensando de uma certa forma, né? Mas eu nunca consegui ver na Constituição uma vinculação da taxa ao custo da atividade estatal. Porque a Constituição, ela diz que a taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Se fosse para dizer que a taxa tem que ter como base de cálculo o custo da atividade estatal, era só ter colocado isso na Constituição, né? Mas não, a Constituição preferiu não falar sobre o que deve ser a base de cálculo da taxa. Ela preferiu dizer o que não pode ser, né? E o Supremo Tribunal Federal sempre teve uma interpretação um pouco mais, vamos dizer assim, não restritiva, né? A própria súmula vinculante, que diz que não ser base igual a de imposto é não ser exatamente igual, né? E sempre se adotou, né? O Supremo, eu me lembro que, já que o Peroba falou também de ministros que não são da área tributária, né? Talvez o último da área tributária tenha sido o ministro Carlos Veloso, que era professor de direito tributário, né? Eu me lembro que ele ficou vencido nas discussões sobre as taxas judiciárias, né? Porque as taxas judiciárias têm, normalmente, como base de cálculo, o valor da causa, né? E podem ser completamente desproporcional, porque o fato de você ter uma execução de um título extrajudicial que vale 100 mil reais ou 15 milhões de reais, isso não altera em nada na atividade estatal. O processo judicial é o mesmo, né? O juiz de direito é o mesmo, né? Não tem variação nenhuma. E o ministro Carlos Veloso ficou contra, né? Entendeu inconstitucional exatamente porque ela não guardaria nenhuma relação com o custo da atividade estatal. Mas o Supremo acabou rejeitando essa tese, né? Então, eu tenho a impressão de que
E aí eu não me debrucei mesmo sobre a base de cálculo adotada no caso do Rio de Janeiro, né? Mas eu diria que num exercício de adivinhação, que não deve ter sido o argumento principal do Supremo, considerando a jurisprudência dele, até pela própria súmula 29, né? De que o que não pode é ser exatamente igual de imposto. E quanto a limite, se seria extremamente excessivo, eu acho que essa discussão em sede de controle concentrado seria muito difícil, né? Em razão da necessidade, como você destacou aí, né, Rebeca, de demonstrar isso, né? E é uma prova difícil de ser feita, né, num processo judicial, ainda mais numa ação direta de inconstitucionalidade. E assim, né, se não tiver aplicação do recurso, como é que ele então a taxa se torna automaticamente inconstitucional? Isso ainda também fica um pouco em aberto. E aí, sobre os debates, eu acho que devem levar mais em conta, menos questão de literalidade, mais principiológica, né? Daí vem a proporcionalidade, ou não confisco, e fazer essa interligação com a arrecadação e a despesa, e aí chegar a essa conclusão. Ok. Bom, gente, nós estamos chegando no nosso horário, né? Passa rápido, não? Passa rápido, né? E foi certinho, ó, 9 horas, 9h01. Né? Mas então, eu acho que vamos encerrando por aqui. Nós não vamos ter muito... Chegaram aqui algumas perguntas aqui, mas eu acho que a gente não tem mais o tempo, né? E eu acho que as perguntas acabaram sendo abordadas também aqui. Eu vou, então, né, agradecer de novo a participação, acho que foi muito produtivo, instrutivo o debate, né? E ficam abertas as portas, né, da ABRADETE para a participação de vocês aí nessa pandemia. A gente tem muito tempo para discutir temas que, numa véspera de feriado, se não fosse a pandemia, provavelmente estaríamos mais preocupados em estar em algum restaurante, algum bar, alguma coisa, né? Mas ficando em casa mesmo, discutir direito tributário não passa a ser tão ruim assim, né, em termos de programação, né? Então, eu agradeço a vocês todos a participação mais uma vez e desejo aí a todos uma boa noite e um bom feriado aí para todos nós. Nos cuidemos aí durante a pandemia, né? Boa noite, muito obrigada pela participação de todos e esse convívio agora nessas horas discutindo direito tributário e pauta do Supremo. Boa noite a todos, eu digo a mesma coisa, um prazer. Eu não vejo a hora de voltar para o Congresso da ABRADETE. Estive no último com vocês ano passado, aquela quantidade de gente, tantos professores, tantos assuntos legais. Vamos ver se essa situação passa logo e a gente pode estar junto fisicamente de novo muito proximamente. Obrigado a todos, obrigado, Carlos, a todos da ABRADETE.